Dá para valorizar esse esforço coletivo? A presença do Rodrigo aqui, entre outras, do Rodrigo representando o DCE, a presença do DCE nessa mesa, além de já ser uma tradição que a gente tem adotado nos nossos movimentos de ouvir e participar com os estudantes, elas foram registradas, eles fizeram uma assembleia dos estudantes e tiraram essa posição. Então o Rodrigo não vai falar por ele, não. Ele vai falar em nome de uma coletividade de estudantes que o delegou para vir aqui representar. A princípio eles mandaram inclusive um documento formalmente assinado pelos diretórios centrais dos estudantes. Eu não vou ler esse documento, não é o caso, e também não pedi autorização para a plenária, porque, como eu falei, não é uma assembleia. Se fosse uma assembleia, a gente teria, né, geralmente a gente respeita essa participação, mas a gente teria tido também essa preocupação em formalizar essa participação. Mas o Rodrigo está aqui, formalmente constituído, falando em nome dessa coletividade. Rodrigo? Boa tarde, amigos acadêmicos, técnicos administrativos e professores docentes do nosso campus. Eu sou o Rodrigo, sou membro do Diretório Central de Estudantes, hoje componho o Conselho Orgânico da nossa entidade. E, como o professor comentou, né, esse processo de construção disso que eu vou expor aqui não aconteceu tirado da minha cabeça ou em um espaço exclusivo para isso. Não, ele foi exposto em reunião do Conselho, depois exposto em reunião geral, depois exposto em reunião específica para a comissão da greve, e a partir daí a gente tirou nossas deliberações e posicionamentos para estar aqui hoje. Eu começo a minha fala trazendo um pouco da referência histórica que a gente tem na construção do movimento estudantil e principalmente naquela famigerada greve de 2012 que a gente presenciou, a gente participou, construímos juntos aí, estivemos juntos naquele trabalho e que com certeza serve de referência para esse momento atual, né? Analisando o princípio da história, né? Analisar um pouco do que foi feito para conseguir acertar, né? No momento agora. Enfim, e com isso, o que a gente traz de acúmulo desse momento? Traz de acúmulo que uma greve, ela é o estágio de negociação entre o trabalhador e o patrão, certo? Era um momento desgastante, era um momento que a categoria em si, ela, se não estiver muito bem articulada, ela acaba se confundindo, batendo cabeça, se perdendo muitas vezes, mas ela é um momento estratégico, ela tem que ser levada como um momento estratégico, uma última instância para que os trabalhadores que têm as suas reivindicações possam desenvolver as suas pautas e tirar proveito disso. Com tudo isso, a gente entende que algumas categorias de trabalhadores, principalmente da rede federal, organizam as suas paralisações, organizam esses momentos e rapidamente eles têm um respaldo ali, eles já têm uma resposta por parte do seu patrão. Por exemplo, a Receita Federal quando para, a Polícia Federal quando para, né, alguns órgãos que promovem, que geram um impacto econômico para a sociedade, eles param automaticamente, o governo federal já senta para negociar e buscar resolver o caso. Bem, a educação pública não funciona dessa forma, né? Então, o que a gente percebeu é que 4 meses parado não é algo que toca as pautas para frente, né? Tipo, a educação para, o governo não vai sentar para negociar, né? Quantas reuniões os técnicos tiveram com o governo, né, para não chegar em lugar nenhum? Eu lembro do Elton falando 40 reuniões, e não são 40 tipo, com um número imaginário. Hoje é 50 e poucos, né? São várias reuniões que marcam e o governo não quer sentar para negociar porque não é de interesse, né? Bem, e com tudo isso a gente já traz o nosso primeiro posicionamento. Isso é muito importante estar falando com os alunos nesse momento, porque esse é um posicionamento que a gente faz frente aos alunos. Nosso primeiro posicionamento é de configurar que uma greve integral da educação não resolve. Uma greve que para integralmente, ela não é uma arma efetiva, ela não funciona de fato.
Bem, então qual é a situação, né? Qual é a condição? O que a gente vai fazer então? Não vamos fazer greve? Não, muito pelo contrário. Eu acho que a gente precisa rediscutir a situação de greve. Como o professor historiador Emílio, ele tem uma coluna num blog aqui da cidade, ele escreveu ontem, quem teve a oportunidade de ler o texto que ele escreveu, ele coloca que a greve no passado era utilizado como matar os encarregados, né, ou de quebrar as máquinas, né, havia uma agressão, né, uma agressividade muito maior. E hoje já não. Hoje os trabalhadores se limitam a não utilizar da sua força de trabalho para mobilizar, né, ou para comover aquele que ele tem que atingir. Bem, eu acredito que isso cabe dentro de um conceito de evolução, né? Então hoje a gente não quebra mais nada, porém hoje a gente para. Bem, então vamos evoluir novamente. Essa entra como o nosso ponto básico, assim. A gente precisa entender que a greve para a educação pública, ela não tem que ser do padrão. Ela tem que funcionar de uma forma onde a gente utilize o nosso bem mais precioso. Bem, a gente aqui não trabalha com bem econômico, né? Nosso bem aqui é intelectual. Bem, então que utilizamos esse bem intelectual para construir a nossa greve. E eu acredito que a greve integral, o que ela promove? Ela promove totalmente a desarticulação. Os alunos vão embora, os professores vão fazer outras coisas, vão se dedicar aos seus projetos, vão viajar, sei lá, os técnicos também, enfim. Desarticula, totalmente desarticulado. Ainda mais aqui em Campo Mourão, que a gente tem uma comunidade de alunos que não são daqui de Campo Mourão, que não são nem do Paraná, muitas vezes, né, que atingem o Brasil inteiro. Então, entrou em greve hoje, amanhã a rodoviária está lotada, porque vai todo mundo embora e ninguém está preocupado com isso. E a gente perde esse espaço, que é um espaço tão precioso para discutir, para formular pautas, para politizar o processo. A gente acaba desprezando em nome desse padrão. Bem, então esse é o nosso primeiro ponto que a gente acrescenta aqui hoje. Há a possibilidade, e isso até como uma proposta de um repasse, foi o que a gente discutiu hoje com os técnicos na nossa reunião de hoje à tarde, e é o que a gente também expõe aqui hoje na reunião dos docentes. Há, né, no questionamento, há a possibilidade de se ter uma greve parcial. Eu acredito que nessa proposta a gente consegue manter a universidade funcionando parcialmente, porém, nos períodos não letivos, de não funcionamento de aula, a gente utilizaria dos espaços para discutir, para politizar o processo, para trazer discussões, para fazer manifestações, para fazer intervenções, muitas vezes, no município de Campo Mourão e levar as nossas discussões para dentro da cidade, né? E conseguir ganhar mais o processo. Então, esse é o nosso primeiro ponto, né? Que a gente já traz. Há essa possibilidade? Há condições de, por exemplo, os professores reduzirem 50% da sua carga de trabalho, né, como uma das medidas, né? Essa seria a nossa primeira proposta. E num segundo momento, o que a gente discute é de que hoje, para os alunos, esse é um posicionamento para os alunos, tá? Para os alunos hoje, uma greve no meio do semestre, ela traria um impacto extremamente negativo, né, na nossa formação, ainda mais porque isso a gente já teve como experiência em 2012, vai picotar o semestre mais 2, 3 anos aí, e isso é muito desgastante, não permite um aprendizado pleno por parte dos alunos. Os alunos não conseguem compreender bem a dinâmica da disciplina e o processo todo é comprometido. Então, nossa primeira posição, a gente se coloca totalmente favorável às pautas, às discussões, a categoria em si, a gente
Apoiamos, até mesmo porque muitos dos alunos que estão aqui hoje pretendem seguir carreira docente ou vão trabalhar, né, vão desenvolver o seu trabalho em alguma universidade como técnico administrativo, né? E então tipo, a gente é totalmente parceiro na construção dessas melhorias, das reivindicações. Porém, né, tentando nos resguardar, a gente traz como proposta inicial essa. Há a possibilidade de ter uma greve parcial, porque a greve parcial, apesar dela ter sido pouco discutida, às vezes não ter sido incluída nas discussões pela base no Brasil inteiro, mas ela é algo que é válido, no sentido de que a gente mantém a universidade funcionando parcialmente, porém a gente consegue desenvolver e politizar o processo, não deixando que os alunos se dispersem, porque essa é a grande importância dos alunos. Bem, o corpo dos técnicos hoje aqui no campus é algo em torno de 74, dos docentes 200, 170, bem, dos alunos é 2.000. Então, o que os alunos representam? Os alunos representam o corpo do negócio, né? A massa, né? A expressão física das ações estão nos alunos. Então, a gente não pode desprezar essa massa, né? A gente precisa utilizar dela como uma forma de que ela compreenda o processo, de que ela se sinta parte desse processo, entenda por que é importante participar das reivindicações, por que é importante brigar, estar nessa luta, nessa construção. Eu acredito que, às vezes, se a gente só simplesmente cruzar os braços, como foi em 2012, a gente pode deixar todo mundo à mercê de Globo e Veja como meio de comunicação e meio de informação. Bem, eu acredito que esse não é o propósito, né? Porque esses veículos de comunicação não são informativos, né? Eles são tendenciosos. E nessa ideia de ser tendencioso, os alunos até vão criar uma resistência, uma aversão a um movimento que é tão, né, justo. Né? Bem, então, essas são as nossas pautas com relação à construção da greve. Porém, uma coisa que a gente debateu e que eu acho de extrema importância trazer aqui para vocês hoje é, não como, né, hoje a gente apontou isso na reunião com os técnicos, porém eles colocaram já uma questão que dificulta um pouco essa falta. Mas é com relação a compreender que nós somos uma classe de trabalhadores em comum, sabe? Tipo, até além da universidade, no sentido de se compreender quanto trabalhador e quanto patrão, sabe? Tipo, quem detém os meios de produção, quem detém os recursos, quem detém as fortunas, né? E quem não detém, quem tem apenas a sua força de trabalho para poder, né, atuar, né, agir e automaticamente sobreviver a partir daquela mensalidade, salário, né, assalariado, a partir do seu salário. Bem, nós então somos trabalhadores, né? A gente tem que se ver dessa forma. A gente não tem os recursos. Então a gente precisa, nos compreendendo como trabalhadores, a gente precisa se construir sim uma pauta para unificar esses trabalhadores como um grupo só, como uma categoria só. Porque o que acontece? Experiência de 2013, com as manifestações que ocorreram no Brasil inteiro. Bem, uma série de pessoas na rua, bacana, reivindicações e tal, um momento de muito aprendizado, porém, as manifestações se tornam o que a gente chama de geleia política. Por quê? Porque um leva um cartaz da saúde lá, contra a privatização da EBSER, o outro leva um cartaz lá pedindo fora Dilma, o outro leva um cartaz lá fora Beto Richa, o outro leva um cartaz fora, abaixo a tarifa, enfim. Isso não dá uma unidade, né? Por isso que é tão importante se ter uma construção de unidade. Esse é um ponto importante que a gente traz, para que compreenda que a luta ela tem que ser coletiva, ela tem que ter um ponto em comum. Bem, e hoje o que a gente traz como ponto em comum? Como foi dito pela nossa amiga Priscila,
É inadmissível, gente, numa sociedade, numa nação que é hoje a 7ª economia do mundo, a gente tem a carência em políticas básicas, sociais básicas, sabe? Tipo, investimento na saúde é precário, investimento na educação é precário, sabe? Tudo caminha a mão das pernas e a solução que se tem é terceiriza, entendeu? Porque aí você tira a responsabilidade do Estado e joga a responsabilidade para a empresa privada e deixa como está, entendeu? Então é isso que acontece, esse é o processo que acontece. A PL vem ainda mais para sacramentar essa situação. E com isso, a gente não pode aceitar que no meio dessa situação, a gente tem aqui o Itaú e o Bradesco tendo lucros recordes anualmente. O setor financeiro privado hoje tá nadando de braçada, enquanto a sociedade está pedindo migalhas. Essa é a situação que a gente tem hoje. Então, eu acho que aí cabe uma reflexão de como os nossos recursos estão sendo aplicados. Hoje o Brasil é um país que arrecada muito, muito mesmo. Não deveria estar passando pelas condições que passa. Por recurso em si, não poderia, sabe? Mas não, a situação que a gente tem hoje é caótica. A gente tem um rombo de uma dívida pública hoje que consome só em juros, quase 50% do nosso orçamento, entendeu? Porque a amortização é irreal. Essa amortização é irreal. Essa amortização é juros também, entendeu? Que é colocado na forma de amortização. Então a gente paga juros, a gente cria juros em cima de juros para pagar juros. Isso é certo? Bem, eu não acho isso certo. Então, tendo isso em mente, a gente precisa compreender que é preciso se lutar contra isso, especificamente. Hoje o setor financeiro é o grupo que vem condenando a Europa, entendeu? Hoje a Europa está endividada porque o setor financeiro privado consome os recursos e é o que gera essas medidas de austeridade pela Europa toda, retirando direitos de aposentados, de trabalhadores, entendeu? Então eu acho que a gente tem que rever isso, né? Utilizar como referência do que acontece em outros países e trazer para nós. A gente percebe que o Globo hoje está comprometido com uma dívida com o setor financeiro privado. Não é com o país. Isso é uma... Às vezes tem muita gente que pensa assim, o Brasil deve para os Estados Unidos. Não é para os Estados Unidos, é para o setor financeiro privado dos Estados Unidos. Isso tem que ficar muito claro, entendeu? Porque aí você compreende a coisa de numa outra dinâmica. E quando a gente entende isso, a gente vê a importância de se compreender essa dívida pública e de compreender que é importante sim se quitar ela. Ninguém quer ficar com fama de caloteiro, né? Isso descredita, né? Tira crédito do país em si. Bem, então se a gente quer se manter como bons pagadores, então que audite essa dívida. E é essa a nossa defesa hoje. A gente vem trazer aqui como uma das propostas para a construção desse movimento de trabalhadores, que se tenha uma pauta única e que essa pauta única seja a auditoria da dívida histórica econômica do nosso país. Isso é de fundamental importância. A gente tem como experiência o Equador aqui, que auditou a sua dívida e hoje paga 20% do que pagava antes, enquanto os recursos para saúde e educação triplicaram, entendeu? Então é isso que a gente está falando aqui hoje. Se a gente precisa